Eu tenho o imenso prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Arthur Batista, vice-presidente da Igreja de Cristo em Apodi, no Rio Grande do Norte. É com imenso prazer, satisfação e privilégio de estar participando do primeiro Voz Evangélica da Igreja de Cristo na TV, transmitido pela TV Sonora. Na oportunidade, Deus nos concede para trazer uma palavra do Senhor ao coração de cada um de vocês. Eu quero usar um texto por base, o livro de Tito, capítulo 2, alguns versículos, começando do versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Para você que acompanha essa programação direto da sua casa, nós não sabemos como se encontra o seu coração, a sua vida, como se encontra a sua família. Todos nós temos uma oportunidade de tomar uma decisão espiritual. Que caminho tomarmos? Que caminho devemos trilhar? Quais são as portas que a vida nos proporciona que nós podemos entrar? Desde muito cedo nós somos ensinados a abraçar algumas religiões. E vamos ser sinceros, quantas religiões existem no mundo? Quantas oportunidades para você seguir deuses ou deusas sempre vão surgir na minha vida e na sua. O objetivo que eu tenho para trazer com vocês é o seguinte: Cristo apresentou-nos a saída para a situação humana. Independente da situação que venhamos a nos encontrar, estávamos longe de Deus, por causa dos nossos pecados, estávamos longe da vontade do Senhor. Mas sabe o que foi que Jesus fez por nós? Ele entrou em providência para nos salvar. Ele visitou a raça humana. A iniciativa das demais religiões é você que vai à procura de Deus, é você que se esforça para chegar até Deus, e você tem que fazer algum sacrifício para chamar a atenção de Deus. No cristianismo foi o contrário. Deus veio até nós, o Filho de Deus encarnou em forma humana, habitou entre nós e se tornou um de nós. Foi preciso que ele fizesse isso para que o sacrifício dele fosse perfeito, e perfeito para agradar ao nosso Deus perfeito. O texto que lemos diz exatamente isso: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Houve uma época que ela estava obscura, nós não tínhamos um entendimento completo acerca da salvação. Aí o apóstolo Paulo diz: pois bem, a graça de Deus se manifestou, glória a Deus. Foi o próprio Deus que se manifestou a todos nós através da sua palavra. Qual a intenção da vinda de Jesus Cristo? Qual a intenção da revelação de Jesus Cristo para a raça humana? O apóstolo Paulo diz: para salvar. Ele se revela para perdoar pecados, ele se revela para transformar vidas, e a iniciativa partiu de Deus. Foi Deus que manifestou sua graça, foi Deus que manifestou a saída, foi Deus que manifestou a solução para a minha, para a sua e para a nossa vida. O apóstolo Paulo ainda diz que a abrangência dessa graça é para todas as pessoas. Talvez você em casa diga assim: pastor, será que tem jeito para mim? Será que tem salvação para mim? Pastor, você não sabe os caminhos que eu trilhei, você não sabe a vida que tive. Nem preciso saber. A verdade bíblica é que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, indistintamente, independente da cor da sua pele, independente da sua nacionalidade, da sua condição financeira. A graça de Deus se manifesta a todos, salvando. Cristo revelou-se à humanidade, e até hoje o evangelho é compartilhado através das igrejas do Senhor espalhadas sobre a terra, com um propósito: levar salvação, vida eterna, transformação de vidas. Então você olha para as oportunidades que tem, os caminhos que a vida lhe proporciona a respeito de religiões, aí faça a seguinte pergunta: qual delas reconhece que eu sou pecador? Qual delas reconhece que eu não posso agradar a Deus por mim mesmo? Qual delas reconhece um preço que eu nunca vou conseguir pagar, que é o da vida eterna? Sabe qual a resposta? É Jesus.
Ele é o único que sabe a nossa condição de pecados, por isso que Ele veio. Ele é o único que pagou o preço que nós não poderíamos pagar. É exatamente por isso que pregamos o Evangelho de Jesus gratuitamente, porque a nossa salvação chegou até nós por causa da graça de Deus. A graça se manifesta, lembrando que graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos a resposta de Deus, não merecíamos a saída da situação que nos encontrávamos, mas mesmo assim Deus nos amou, mesmo assim Deus nos salvou, mesmo assim enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Aí o apóstolo Paulo diz: a graça veio de Deus, a graça ela se manifestou salvadora, e a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então a iniciativa de salvar-nos partiu de Deus. Se partisse de nós não tinha jeito, nós nunca iríamos correr para Deus. E ela salva a todos indistintamente, ela abrange a todas as raças, todas as tribos e todos os povos. Nós recebemos essa ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Evangelho é dizer que há salvação para você. Evangelho é que diante da condenação que nos encontrávamos, e muitos ainda se encontram, tem salvação, tem jeito para você, tem salvação de Deus para a sua vida. Aí os efeitos da graça do Senhor. Pastor, eu acredito que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para me salvar. Eu acredito que aquela morte na cruz proporciona um acesso a Deus. E agora, pastor? E agora que eu creio, e agora que eu sou um discípulo, um seguidor de Jesus, quais são os efeitos dessa graça na minha vida? A graça salvadora. O apóstolo Paulo diz: ela nos educa para quê? Renegadas a impiedade. Sabe como é que você sabe se aceitou Jesus como seu Salvador? É o abandono da vida ímpia, é o abandono da vida que não agrada a Deus, é o abandono da prostituição, é o abandono dos desvaneios que a vida sempre nós queremos fazer nossa vontade. Até muitos dizem: quem manda na minha vida sou eu. Mas essa frasezinha, ela não vale para nenhum de nós. E quando nós entregamos a vida a Jesus, aí é que não vale. Cristo é o Senhor das nossas vidas, Cristo é aquele que nos salvou. E o efeito da graça de Deus em nossas vidas é renegar, é abandonar, é deixar a vida de impiedade. Outro efeito da graça de Deus em nós, o apóstolo Paulo diz, não é só nos educar, renegar a impiedade. Paulo diz assim: e as paixões mundanas. Tudo aquilo, irmãos, que guiava os nossos desejos, os nossos anseios. No dia que eu me encontrei com Jesus, no dia que eu acreditei que aquela morte na cruz do Calvário foi para me salvar, foi para transformar a minha vida. Aí Paulo diz: as paixões mundanas, elas se acabam, glória a Deus. As paixões mundanas, elas são substituídas agora pelo amor verdadeiro, pelo amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Paulo continua dizendo o seguinte: renegada a impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata. A sensatez é a evidência que a graça de Deus está em nossas vidas. A sensatez, aí Paulo diz, e a justiça. Nós não temos mais um viver que não agrada o Senhor. Nós não temos mais injustiças em nossos negócios, em nossas falas, em nossa sociedade. O viver cristão é evidenciado através de uma vida sensata, através de uma vida justa e uma vida piedosa. Então a porta de entrada para a transformação do homem é a graça de Deus. A permanência dessa graça é a força do nosso Senhor, é o Espírito Santo morando dentro de nós. E os efeitos da graça de Deus é a santificação. Não está claro aqui nas palavras do apóstolo Paulo em Tito capítulo 2? Você, amigo que acompanha o Voz Evangélica aí da sua casa, está esperando o quê para se tornar um cristão? Está esperando o quê para encontrar a verdadeira paz, a verdadeira esperança que só há em Cristo Jesus? Pastor, e quanto paga para fazer parte desse povo? Quanto paga para fazer parte dessa viva e nova esperança? Já foi pago, glória a Deus.
tudo foi pago na cruz do Calvário. Nós não tínhamos como pagar o preço da nossa salvação. Por isso que Deus mandou o seu Filho Jesus. Eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Eu convido você a entender que a graça, a porta da graça ainda está aberta. Deus ainda o chama para a mudança. Deus ainda o chama para a transformação. Venha fazer uma visita à nossa igreja. Venha conhecer os nossos trabalhos. Nossa igreja fica localizada na Praça da Redenção, número 100, aonde uma vitória lhe aguarda. E você pode muito bem ter uma oportunidade de estar conosco aqui, de maneira presencial, porque eu tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração através dessa programação. Mais uma vez repito, foi uma honra, um privilégio participar do primeiro Voz Evangélica. Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome de Jesus.